conhece, eu sou a professora Alana Salles. Então, trabalho aqui já no projeto Equilute. Eu entrei esse semestre, então estou trabalhando com os conteúdos de geografia e também trabalho aqui em Fortaleza com um projeto pré-vestibular. Então, já tenho aí uma trajetória dentro do pré-vestibular e espero ajudar vocês a desenvolver os assuntos de geografia nessa noite. Então, vamos lá. Já vamos iniciando com uma questão do Enem, né? Essa primeira eu vou responder e as próximas a gente responde junto, belezinha? Então, a gente tem aqui o Enem de 2018. Eu trouxe questões de 2018 a 2021, porque aí a gente vê como essas questões vêm evoluindo nas últimas edições do Enem. Então, a gente tem aqui, né? Foi-se o tempo em que era possível mostrar o mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios. A economia, as economias adjacentes lentas, com ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas, interdependentes de curto e longo alcance, não podem mais ser separadas umas das outras. Então, um texto do Nasser Brenner, né, um importante geógrafo também, que ele lida com as questões da globalização e também da expansão do território, das questões urbanas. Então, essa questão aqui, ela é um tanto complexa, né? Todas as questões ali de urbana, indústria, ela vem trazendo essa pegada um pouco mais complexa, mas não é difícil, viu, gente? Então, com isso, ele pergunta, né, para vocês, a partir desse trecho, né, o que é que a gente vai ter de resultado, né, dentro dessa dinâmica espacial urbana. Então, primeiro a gente tem que ressaltar que, quando ele fala que foi-se o tempo que era possível, então aqui a gente está falando de um cenário antigo, né? Como era que se estabelecia a economia mundial? Então, a gente sabe que antes havia-se hierarquias, né, bem definidas, havia quem comandava, havia quem obedecia. Só que, como o próprio título do texto vem falando, a globalização como reterritorialização, esse processo de reterritorialização, a gente vai ter alguns critérios. Primeiro, existe o território. O território é aquela noção espacial que há um domínio de poder. Nesse processo, com a entrada do capitalismo, da globalização, as fronteiras vão se abrindo mais por conta desses fluxos de informação. A gente tem o processo de desterritorialização, ou seja, aquele território que anteriormente era contido e havia um poder apenas ali exercido naquele território, passa a ser um pouco mais expandido. E aí a gente vai ter a entrada de outras culturas, a entrada de outros serviços, a entrada de algo para além do que era aquele território. Então, aí é o processo de desterritorialização. A gente vê muito essa dinâmica quando há aquelas cidades planejadas, vocês já viram que são os condomínios, as smart cities, esses condomínios mais fechados. Então, a gente vê que existe um território, uma cidade ou município. Dentro desse município tem essa cidadezinha planejada, né? Esse bairro planejado, esse condomínio. Quando a gente percebe o condomínio e o território ao redor, sempre há um distanciamento no que é as duas coisas. Então, outrora eu tenho o município que tem uma dinâmica, que tem um tipo de organização territorial, a indústria, a cidade, a escola. Em contrapartida, no mesmo território, eu tenho uma parte, um recorte dentro desse território, que não faz parte dessa noção mais geral, que é esse espaço desterritorializado. E aí, dentro disso, a gente tem a reterritorialização, ou seja, dentro desse contexto, né, dos condomínios, que a gente está entrando nessa lógica, a gente vai ter o quê?
aquele espaço que foi desterritorializado, né, fragmentado de um espaço maior, né, de um território maior, ele passa a ter outros significados. Então, quem mora ali vai ter um contato com aquele local, vai gerar lembranças, vai gerar um estilo de vida próprio daquele local, então vai ter um outro processo de reterritorialização, ou seja, dentro daquele condomínio vai gerar um novo território. Mas vejam como isso é um pouco complexo, né? Mas vocês estão conseguindo compreender essa dimensão do que é territorial, desterritorialização e reterritorialização? Alguém responde só sim, professora, para eu saber. Sim, prof! Pronto. Então, quando a gente fala aqui que a globalização como reterritorialização, então a gente tem essa noção que a globalização mudou o que era o território antes, né? Mudou esses significados. Então, voltando para o textozinho, quando ele fala que anteriormente, né, foi-se o tempo que mostra o mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprio. Então, os centros urbanos, eles pertenciam por si mesmos. Então, a cidade, ela surgiu nessa tentativa de fugir do campo e nela se concentrar o poder e o escoamento da produção que vinha do campo. Então, ela existia por si própria. Então, quando havia uma cidade, ela tinha a sua função. Só que com a entrada da globalização, a gente já começa a ver que a cidade, ela já não existe mais por si mesma. Então, ela vai ter que ter conexões com outras cidades, ou então com as cidades vizinhas ou cidades mais além. É o que a gente chama, né, da rede urbana, que é essa interconexão. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem Fortaleza, Natal e Recife, que são três cidades que elas possuem influência uma na outra. E elas se interligam uma na outra nos serviços, nos comércios, na economia. Então, acaba que, dentro de um cenário maior, essas cidades elas acabam tendo uma rede, né, uma ligação entre si, por conta do capital, por conta da globalização e da aceleração comercial. Então, por isso que eu primeiro expliquei essa questão, né, e vou responder aqui agora com vocês, porque ela precisa desse panorama geral, né, do urbano, da globalização. Então, nos itens tem, né, essa dinâmica geral, né? Hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas tivessem mesclada e interpermeada, interdependentes de curto e longo alcance, não podem mais ser separadas uma das outras. Então, isso tudo vai gerar o quê? Aí, letra A, a expansão de áreas metropolitanas. Item B, emancipação de novos municípios. Item C, consolidação de domínios jurídicos. Item D, articulação de redes multiescalares. E item E, redefinições de regiões administrativas. E aí, o que é que vocês acham? Vou dar aqui 2 segundos para vocês pensarem. Brincadeira, gente. Então, com o que a gente acabou de conversar, qual item vocês acham que é o correto? O pessoal está falando a D aqui. Letra D. A gente vai ver aqui. Eu vou entrar aqui pelo celular também, para eu conseguir ver o chat. Mas enquanto vai entrando ali, vamos ver se é o item D. Olha aí, muito bem quem respondeu o item D, ó, acertaram. Então, a gente vai ter aí as economias globais apresentam-se interdependentes. Então, o que foi que a gente viu no Covid-19, né? Vejam como essa questão de 2018 e se encaixa justamente no que a gente está vivendo em 2022. Então, essa interdependência ela é tão grande, tanto na escala regional, né, Nordeste, nacional, né, Brasil, e mundial, né, na escala global,
que a gente viu que em alguns momentos da pandemia a gente precisou da China, porque os insumos vinham de lá, a gente precisava de um outro país, e isso gerou uma grande crise, tanto no nosso país, como em outros países também, por essa interdependência. E a Covid fechou justamente as redes de fluxo e transporte. Então, a gente viu aí o baque dentro do circuito global. Como também a gente está vivendo, né, esse impacto aí da guerra Rússia e Ucrânia, né? Então, a Rússia e a Ucrânia eram grandes exportadoras de alguns produtos. Então, isso está impactando justamente na economia dos Estados Unidos, houve uma certa influência aqui no Brasil. Então, isso se dá por essa interdependência que essas cidades, né, e o espaço, os territórios, vêm tendo com essa era globalizada. Então, aqui na imagem, né, eu citei Recife, Natal e Fortaleza, mas a gente também tem um circuito aqui, né, dessas dependências na região sudeste, aqui com São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, vejam que dentro dessa imagenzinha principal, né, dessa daqui, ó, o circuito de São Paulo e Rio de Janeiro, elas vão se ligando com cidades vizinhas e até mesmo entre si. Aqui se chama zona de influência. Então, vejam como São Paulo tem uma grande rede de influência com todo, né, a cidade de São Paulo, com todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, com o próprio estado do Rio de Janeiro, e entre São Paulo e Rio. Então, isso se dá dessa forma, né, de interdependência e de fluxo. E o que gera também o que é conhecido como a rede urbana. Então, todas essas cidades aqui estão interligadas. E aí, gostaram da questão? Ela é bem complicada, né, gente? Mas não se frustrem, né? Não se perturbe vossos corações. Ela é bem simples. Quando você entende, né, o que a globalização ela impacta diretamente na economia, na cidade, na indústria. Quando você compreende isso, você começa a entender o que ela vai causar em determinados locais. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? A gente pode passar para a próxima questão? Acho que pode, né? Então, vamos lá, próxima questão. Então, trouxe aqui. Eita, ficou bem ruinzinha de ler. No computador estava melhorzinha. Mas vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Eu vou ler aqui para vocês, que diz, né? Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação de número de nascimento. Então, aqui a gente tem um texto, né, falando sobre o panorama do mundo atual na perspectiva da população, né? Aqui é a geografia da população. É um tema que está caindo bastante, né? Constantemente vem aí uma, duas, três questões de população no Enem. Então, hoje a gente vai resolver algumas questões para vocês estarem aí afiados. Então, vai ter aqui, né? Em meados do século XX, o fenômeno social descrito, esse que a gente acabou de ler, contribuiu para o processo europeu de estabilização da pirâmide etária, conclusão da transição demográfica, contenção da entrada de imigrantes, elevação do crescimento vegetativo ou a formação de espaços superpovoados. Então, o que é que vocês compreenderam daí que conseguem responder? E aí? Deixa um tempinho aí para vocês responderem. Estou tentando entrar aqui no. O pessoal E está aí? falando a A aqui. Será que é a A? Vocês acham que é a A?
Quem acha que é outro item? A ou B, né? E aí, A ou B, A ou B. Então, primeiro a gente, com a leitura do texto, né? O Enem é muita interpretação textual, né? Até mesmo nos conteúdos de humanas. Então, a gente está falando aqui, quando a gente fala da Europa e da sua população, a gente sempre tem aí uma estagnação no que é esse aumento da fecundidade, né? A fecundidade sendo a taxa de filhos, né, por pessoas. Então, a gente vai ter o quê? Quando ele está falando aqui que pais industriais adotaram uma nova concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na família social. Então, a gente sabe aqui que o número de filhos, né, vai ser alterado. Então, a preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado. Então, aqui a gente está falando o quê? Que eles são ricos, né? Estão ali, têm dinheiro, né? Estão no topo aí do que é industrial, né? A Revolução Industrial surgiu já desses países. Então, são países que estão à frente, né? Países de primeiro mundo. Então, eles o quê? Vamos estagnar um pouco aí essa natalidade, e os que já nasceram, vamos dar a ele as condições sociais, de estudo, de moradia, das tecnologias que estão surgindo. Então, eles fizeram que adquiriram como resultado uma ação voluntária de limitar os números de nascimento. Quando tiver essas questões assim, limitar, barrar, vocês já frisem no item, né? Para ficar mais fácil de vocês anularem alguns itens que tem aqui. Então, se a gente está falando aqui de formação de espaços superpovoados, primeiro que a questão não te dá essa informação sobre superpovoamento. Só diz que está barrando, tenta diminuir a taxa de fecundidade e limitar os nascimentos. Então, aqui a gente já descarta. Elevação do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade. Então, aqui não está dando nenhum dado sobre mortalidade e nem natalidade, né? Aqui falou sobre a fecundidade, que já é outra concepção dentro da população. Então, o item D a gente também já exclui. Contenção da entrada de imigrantes, o texto também não te dá essa informação sobre imigrantes, então não tem como iniciar a resposta. Então, a gente vem justamente para esse que vocês estão aí em dúvida, né? Será que é A, que é B? Então, a gente vai ter a estabilização da pirâmide etária ou a conclusão da transição demográfica. Então, a gente vai ver qual é a certa. Então, é o item B, né? Essa conclusão da transição demográfica. Por que não da pirâmide etária? Porque a questão também, apesar de ser uma resposta certa, mas ela não contempla o que a questão está te perguntando. Então, o Enem também vai trazer esses momentos, né? O item está certo, mas não contempla a resposta. Então, estabilização da pirâmide etária é quando justamente a gente está dentro de uma conclusão da transição demográfica. Porém, a pirâmide etária, ela vai representar essa transição demográfica. E aqui no item, né, na questão, pergunta o fenômeno social. E o fenômeno social que ocorreu foi a conclusão da transição demográfica. Viram como é bom ter um pouco de atenção e ver o que a questão está perguntando? Então, aqui, a gente vai ter, dentro da teoria da população, os estágios, né, dessa transição demográfica, né? O primeiro estágio é quando há essa expansão da população, então há uma grande taxa de natalidade, como também há uma taxa de mortalidade um tanto alta. Então, aqui a gente vê que nasce muita criança, mas não se sobrevive muita gente. Então, a gente vai ter essa pirâmide etária pontiaguda. Então, veja que o estágio da transição demográfica é como é que ele fala aqui? O fenômeno social, esqueci. É o fenômeno social. Já a pirâmide é a representação.
Por isso que o item A não responde à questão e o item B é o correto. Já no segundo estágio, a gente tem essa expansão, então a taxa de natalidade ela ainda está alta, a de mortalidade vai sendo contida e a expectativa de vida vai sendo maior. Então, a gente vai ter realmente uma pirâmide. Já aqui no estágio estaciário, a gente já vai ter uma estagnação na natalidade, ou seja, ela já vai estar ali não se desenvolvendo, mas estagnando ou diminuindo, e as pessoas vão viver mais. Então, ao invés de ter uma pirâmide, a gente vai ter aqui essa curva. Então, vejam que aqui embaixo as pessoas estão nascendo, estão vivendo e morrendo. Então, aqui a gente vai ter um grande índice de jovens, de adultos dentro dessa sociedade, né, que está no estágio 3. Já no estágio 4, né, que já está contraindo, no caso da Europa, ela se encontra aqui, está estacionário, concluindo essa transição. No 4, a gente já tem a contração, que é o que está acontecendo agora lá na Europa. Então, a gente tem uma baixa natalidade e as pessoas estão começando a viver demais, né, digamos assim. Ou seja, elas estão envelhecendo, a população se torna envelhecida. E isso é uma problemática, porque essas pessoas que estão envelhecendo, elas geram gastos para a economia, né, segundo o sistema capitalista, e também elas não produzem, elas não trabalham. Então, acaba que as pessoas, essa economia vai necessitar que alguém trabalhe, né? Capitalismo. Então, ela vai começar a ter crises econômicas. E é o que a gente está vendo no cenário da população da Europa. Então, o que é uma transição demográfica é justamente isso que eu acabei de falar. É os estágios de transformação da população de determinado lugar. Então, aqui no Brasil, a gente houve transições demográficas com a entrada da imigração, agora com a diminuição da fecundidade, né? Então, antes nasciam 8 crianças para uma mulher em idade fértil. Então, de 15 até 42 anos, a mulher está em idade fértil, segundo a ciência. Mas 15 a 18 anos não é idade para engravidar. Mas, segundo a ciência, ela está em estágio fértil. Então, havia uma média de 8 crianças para cada mulher em idade fértil no Brasil. Isso é um índice muito grande, né? Então, a gente tinha muita natalidade e também muita mortalidade infantil. Com os métodos contraceptivos, a gente vai entrando num novo estágio dentro da população brasileira. Então, isso são as transições demográficas. Então, a gente passa o quê? Hoje em dia, a gente tem 1,9 criança para cada mulher em idade fértil. Então, a gente mudou muito. Então, a gente não está tendo tantos filhos, e aí a pirâmide está se estabilizando dentro do Brasil. A gente não tem mais tanta mortalidade infantil por conta da vacinação, por conta das campanhas, saneamento básico. Então, isso estacionou a mortalidade, fez com que houvesse natalidade e mais expectativa de vida. Então, isso é esse processo de transição demográfica. Certo, Gustavo? Vocês compreenderam? Alguma dúvida? Foi difícil? Meti aqui 500 perguntas, não vocês responderam nada. Podem responder aí no chat, viu, gente? Que agora eu estou conseguindo ver. Então, questão superada, vamos para a próxima. Aqui a gente também tem outra questão, eu peguei só as bem bonitinhas para vocês terem aqui uma super aula comigo. Então, a gente vai ver aqui a questão 56 do Enem de 2019. A reestruturação global da indústria, pronto, aqui já é uma coisa bem complexa. Reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global de cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto,
o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica, quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com o dos demais países, sobretudo os latinos-americanos, a gente, né? Então, no período de 1980 e 2000. A gente tem aqui, né, no texto, a indústria mundial, mudanças e tendências recentes. Então, a gente vai ter a questão perguntando, né? A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descritas expõe a complementariedade entre dispersão espacial e... Então, aqui essa questão bem densa, né? Você já fica, meu Deus, não entendi nada, aquele nervosismo da prova. Mas aí, ó, vocês vão respirar, né, professora? Não entendi nada, 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 nada. Primeiro a gente, né, não sei se vocês compreenderam, porque se eu pegar essa questão disso aqui, eu já ficava doida, né? Meu Deus, essas questões de geografia aqui humana já são de acabar. Mas a gente vai com calma, né? Vamos em partes. Quando ele fala da reestruturação global da indústria, a gente vem no conceito de reestruturação. Ação ou efeito de reestruturar. Para ver essa reestruturação, anteriormente se tinha uma estrutura. Até aí, ó, vocês já entenderam o que é reestruturação. Então, se a gente tem uma reestruturação do que era a indústria, e agora já é outra coisa, então a gente tem uma passagem da terceira revolução industrial. Então, já é... Aqui a gente já pegou um contexto. Aqui a gente está na terceira revolução industrial, onde se entra o técnico, científico e informacional. Então, aqui já tem a entrada da tecnologia dentro da indústria. Tá vendo? Só com entender o que é reestruturação global da indústria, a gente já adquiriu aqui bastante conhecimento. Então, ele está falando o quê? Com essa reestruturação da indústria, muitas coisas começaram a mudar. As indústrias começaram a mudar de canto, locais onde eram favoráveis a ela. A gente teve uma expansão aí do capitalismo financeiro. Então, essas indústrias já não estavam mais perto da onde tinha o produto. Ela estava perto da onde tem o capital, né? Aonde o capital rolava, ou aonde seria mais beneficente, no quesito de pagamento, dela estar. Então, por isso que aqui, quando ele vai falar que há um desenvolvimento maior do leste asiático, então a gente tem aqui um desenvolvimento da tecnologia asiática, que até então é inalcançável, né? Que ela está aí disparando, e é o que a gente vê. Como também há um grande desenvolvimento das indústrias da Europa, precisamente como também dos Estados Unidos. Só que a gente aqui, né, os latinos-americanos, né, o povo latino, como também o pessoal da África, né, desses países do sul, né, que Milton Santos vai falar, os países do sul e os países do norte. Então, a gente tem aqui os países subdesenvolvidos que a indústria não chegou com tanta força assim, né, não se desenvolveu. Então, olha só o que a questão quis falar, só essa mudança da indústria, do pensamento de produção global. Então, tá vendo? É uma questão simples. Então, a gente está falando aqui, a dinâmica de transformação da geografia das indústrias descritas expõe a complementariedade, né, ou seja, a conjuntura, né, ali a dinâmica entre a dispersão espacial, já que elas estão se realocando, né, se reestruturando, tanto fisicamente como na sua organização, e o que mais? Autonomia da tecnologia? O que é que vocês acham? Autonomia da tecnologia? Todos os países estão altamente tecnológicos? E aí, vamos pensar. Crise de abastecimento, aqui a gente já corta,
né, a B, porque não está falando nada de abastecimento de algo, né, de produção, de produtos agrícolas, não está falando de abastecimento, né, de retenção. Está falando aqui da reestruturação das indústrias, né, e o que mais ocasionou. Ai, meu Deus. Descentralização política, aqui a gente também já exclui, porque o texto também não está trazendo a questão política. Na verdade, a gente sabe que numa escala global, ela se difundiu mais, né? Em vez de ela se descentralizar, ela foi se concentrando em determinados locais. E essa descentralização que fala no texto é das indústrias, né? Do capital, da economia, e não só da política. Concentração econômica, vamos lá ver. Compartilhamento de lucros são itens bem, né, que você fica, menino, qual é o item que está errado? Mas a gente vai ver. Alguém dá um chute aí, alguém dá um lance, letra A, letra B. E aí, Júlia, Gustavo, dá um lance aí de qual que vai estar certo. A B não é. A E a gente também, né, descarta. Se a gente está falando de compartilhamento de lucros no capitalismo, não, né, gente? Consciência aí. Capitalismo é justamente, retenção de capital. Então, a gente já tira aí a A, porque não é uma autonomia tecnológica, já que todos os países, né, segundo aqui o texto, não tem essa tecnologia, tanto que vem falando aqui que há essa assimetria, né, porque o leste asiático ele vai se desenvolvendo mais na ramo da tecnologia do que os demais. Não é crise de abastecimento, então também não é a B, e também não é a E, compartilhamento de lucros. Então, ou é a C ou é a D, o que é que vocês acham? E aí, já saltaram aqui um D. E é justamente, né, o item B. Então, quando a gente fala da reestruturação da indústria, a gente está falando da reestruturação produtiva e da nova divisão social do trabalho. Então, olha aí os conteúdos de sociologia dentro da geografia. Então, a gente tem aqui, né, esses dois sistemas, né, o Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo, que ele vem justamente dividir o trabalho em hierarquia, essa produção em massa, consumo em massa, essa extrema produção, acumulação de capital. Então, aqui a gente não tem essa descentralização política, e sim uma concentração econômica. Então, quando a gente vê os países em desenvolvimento, né, na pobreza, não se desenvolvendo tão bem, e os outros países altamente aí produtivos, né, que aderiram com força a essa forma de produção e retenção de capital, a gente vai ter aí uma grande concentração econômica com essa nova reestruturação produtiva, né, das indústrias. Então, olha aí a Caroline, toma, acertei. Então, para vocês verem como essa questão, ela foi fácil, né? O item ali que a gente ficou, mas ela foi mais fácil quando a gente foi destrinchando ela com calma. E a gente não durou nem 5 minutos resolvendo ela. Então, façam isso, né? Quando a questão, né, ficar muito doida para vocês, né? Vejam partes do texto e o que vocês lembram. Então, quando a gente está aqui no período de 1980 e 2000, a gente tem a tecnologia muito avançada, né? As indústrias começam a se espalhar, a se desenvolver. O São Paulo, né, ela começa um processo de desindustrialização. Então, as indústrias que ficavam mais no centro de São Paulo migraram para o interior de São Paulo, porque no interior o preço da terra é um tanto mais barato do que na cidade. Então, produzir no interior é muito mais em conta, né, no capital, do que produzir na cidade, que é bem mais caro, né? Então, a gente tem aí esses processos que vêm a partir da reestruturação produtiva, né? Essa reestruturação
das indústrias. Belezinha? Foi show, não foi essa questão? Vocês gostaram? Vocês estão gostando? Vocês estão gostando que vocês estão animados aí? Os conteúdos bem densos. Trouxe aqui só os bons mesmo. Então, a gente tem aqui questão 88. Calma, né? Vamos respirar, né? A gente acabou de passar aqui no conteúdo bem. Vamos respirar. E vamos para a próxima questão. Questão 88, né? Do Enem de 2019. A gente tem aqui o bônus demográfico. É caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Então, aqui a gente tem uma dinâmica, né? Que foi o que eu trouxe para vocês na questão anterior, que o Brasil está tendo menos crianças, né? Menos mulheres estão querendo ter filhos, e isso vai gerar o que é o bônus demográfico, que é quando o país ele vai ter mais gente na idade produtiva do que crianças e idosos. E para uma economia, ter muita criança e ter muito idoso, no que se refere ao capitalismo, da acumulação de capital, esses dois, eles promovem muitos gastos. Então, um país onde tem o SUS, né, que é algo mais livre, quem consome mais o SUS são idosos e crianças. Então, isso para a economia capitalista de acumulação de capital, a gente tem aí algo um pouco negativo, né, entre muitas aspas, viu, gente? Então, a gente vai ter aqui o processo do bônus demográfico, que é quando essa população ela vai ter esse inchaço bem no centro da pirâmide etária, que é quando tem aqui gente na idade produtiva, que é 22 anos até 42 anos por aí. A pessoa ali tem idade para produzir capital. Para si mesmo, fica aí a crítica. Então, vamos lá. A ação estatal, então ele pede aqui qual atividade do Estado que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico, né? O que o Estado, né, o Estado enquanto nação, ele pode fazer para aproveitar aí esse estímulo, né, do bônus demográfico. A atração de imigrantes, eu acho que não, né? Porque se a gente já tem aqui gente para produzir, geralmente quando uma nação, né, por exemplo, com os países da Itália, por exemplo, e de Portugal, que agora abriu mesmo as portas para os imigrantes, principalmente aqui no Brasil, eles não têm tanto esse bônus demográfico e eles precisam de gente para produzir. Então, eles abrem as portas para a imigração, para os imigrantes irem lá trabalhar. Então, essa abertura de portas para os imigrantes na Europa é justamente para compensar, porque não tem tanta gente em idade produtiva. A população está mais velha, né, mais idosa. Então, já não produz tanto quanto uma pessoa jovem. Então, como aqui a gente já está no bônus demográfico, a gente não vai atrair mais gente para trabalhar, né? A gente já tem que arrumar trabalho para quem está aqui. Então, vamos lá. Elevação da carga tributária. E aí? Vai aumentar mais aí os impostos, porque tem muita gente em idade de produzir? Qualificação da mão de obra. A gente tem que qualificar essas pessoas. Admissão de exilados políticos. Esse daqui a gente já corta porque o texto nem fala disso, né? Não é uma questão propriamente política, né? O que está falando na questão. Então a gente já corta porque essa daqui passou foi longe. Concessão de aposentadorias. Essa aqui a gente já corta também, né? Se está na idade produtiva, desse bônus demográfico, então a gente não vai conceder aposentadoria, né? Vamos botar esse povo para trabalhar. Então, e aí? B ou C? Vocês estão vendo, ó, como só anulando você já ganha aí tempinho na questão? Júlia disse B, Rafael disse C, e aí, quem dá mais? Gustavo disse C,
Caroline C. A Isa está empolgada com a animação do pessoal. Então, item C, muito bem. Então, se a gente tem aí um povo que está na idade de trabalhar, pois vamos capacitar aí o povo para trabalhar. Inclusive, nessa eleição política agora, todos os candidatos falaram em escola técnica. Vamos fazer escola técnica, porque precisa qualificar essa mão de obra, né, que está aí excedente. E qualificando a mão de obra, a lógica de que os empregos vão fluir mais, porque as pessoas vão estar mais capacitadas para trabalhar. Porque, segundo, né, os economistas, não é que não tem emprego, né? As pessoas não têm qualificação profissional. Então, eu trouxe esse dado aqui do PNP, que ele faz uma média, né? Ele traz os dados das escolas técnicas no Brasil. Então, eu trouxe porque eu ia achar interessante falar isso com vocês, né? Sobre esse boom da produção técnica. Quem aqui não já viu na sua cidade explodir de escola técnica em tudo que é canto? E aqui em Fortaleza, onde qualquer canto que você olha, tem uma escola técnica ali com 500 cursos para fazer essa qualificação da mão de obra. Então, a gente tem aqui, ó, de 2017, eu trouxe aqui os dados de cada região do Brasil. A gente tinha aí no torno de quase 500 mil unidades, né, que ofertavam esses cursos. Hoje, né, em 2021, a gente já tem quase 900 mil, né, quase aí, daqui a pouco bate 1 milhão de unidades que oferecem esses cursos. Então, vejam como foi aumentando, né, em cada local. Principalmente aqui durante a pandemia, né, 2020, houve muito impulso a essa tecnização, né, da população, o que é altamente visível, né, e lógico, já que a gente está, segundo, né, as teorias, em idade de produzir. Então, há esse boom aí muito do capital, né, de qualificação. Então, eu trouxe esse dado aqui. Essa plataforma é acessível. Eu não lembro onde foi que eu peguei. Ela é de um site do governo, viu, gente? Ela é federal. Mas eu não lembro agora onde foi que eu peguei. Mas eu boto no grupo para vocês verem, viu, gente? Quando eu lembrar. Mas é para mostrar para vocês como vem crescendo aí o número dessas unidades. Dos cursos, ó, ingressantes, concludentes, inscritos. Vejam que as pessoas se inscrevem, ó, 2 milhões de inscritos, mas concluíram só 258. Porque às vezes não é só da escola técnica, né? Também tem que dar estrutura para que a pessoa consiga concluir esse curso. Mas aqui foi só a critério de curiosidade, né? Para vocês verem como isso se encaixa também na nossa realidade e que os conteúdos de geografia eles estão aí presentes na nossa vida social. Então, vamos lá respirando, né? Todo mundo aqui, ó, empolgadíssimo. Vamos para a questão também de 2019. São questões muito boas, viu? Muito boas. Muito boas. E essas questões, elas vêm se repetindo nos outros anos, viu? Esses temas. Então, por isso que eu não trouxe tantas questões de outros anos, porque elas se repetiram nos outros anos. Então, a questão 90, ela é de 2019 e ela é muito atual no cenário de 2022. Então, é um texto de Porto Gonçalves, ele também é um geógrafo que fala tanto da geografia crítica, da urbana, da globalização, como também da educação, e também da educação no campo. Só para contextualizar aí quem é o autor para vocês. A fome, né, questão, a fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. Então, aqui a gente está vendo aqui que ele trouxe que a fome ela não é só porque falta alimento. Então, é como... Quem foi que falou no Big Brother? Acho que foi a Rafa Kalimann, não foi? Que falou que o problema não é a quantidade, né? A distribuição. Ela estava altamente sensata nessa frase dela, porque
porque realmente é o que a gente tem, né? Não é a produção, é a distribuição desse alimento, né? Dessa produção. Então, o texto demonstra que o problema alimentar, assim, vamos ler aqui, né? Fome e meio ambiente, o campo no século XXI, território de vida, de luta e de construção da justiça social. É o texto que a gente acabou de ler, né? A frase. Então, o texto demonstra que o problema alimentar apresentado em uma dimensão política pode estar associado a. Então, aqui ele pergunta, né? O problema da fome ligado à dimensão política, né? O que a política pode fazer sobre isso? Ou o que ela pode assumir de culpa, de responsabilidade e tudo mais. Então, pode estar associada ao quê? A escala de produtividade regional. B, ao padrão de distribuição de renda. C, a dificuldade de armazenamento de grãos. D, ao crescimento da população mundial. E a custo de escoamento dos produtos. E aí? Não, não quero esses pontos de interrogação, não. Tem que dizer ali, ó, com força. Ó, B. Ou é B ou não é. Tem que dizer com propriedade. Então, escala escala da produtividade regional. Então, a gente viu aqui que não é um problema de produção. Então, se a escala é pequena demais, se ela é grande demais, não é um problema de produção. Aqui ele trouxe que é um problema da distribuição. Padrão de distribuição de renda, vamos ver. Dificuldade de armazenamento de grãos, aqui também não está dizendo nada sobre isso, a questão não lhe passa essa informação. Crescimento da população, ele também não junta essas duas teorias, né? E a população, na dimensão política, o crescimento da população não tem tanta, a população mundial, né? Não tem tanta efetividade, o que diz respeito à questão e ao problema que a gente está vendo. Custo de escoamento dos produtos. E aí, poderia ser, né? O custo desse escoamento, da produção, será que é isso que faz? E aí, tem que ter certeza. Então, é o item B, ó, viu? Vocês têm que ter certeza que vocês vão responder. Para não é nem não ficar e será. Não, taca lá o X. E cuidado quando vocês forem responder no gabarito, viu? Tirem um tempinho para responder o gabarito. O gabarito tem que ser respondido durante o tempo de prova, né? Depois não, viu? Depois o chefe de sala vai lá tomar teu gabarito e tu fica sem a resposta. Então, o gabarito respondido dentro do tempo de prova. Não vão esquecer disso. Minha câmera não está aparecendo. Eu acho que é a internet, viu, gente? Mas vocês estão me escutando bem, né? Tudo certo? A voz? Então, vamos lá, né? O item é o B, né? Essa concentração econômica. Não. Padrão de concentração econômica. Padrão de distribuição de renda. Então, a gente vê que dentro dessa distribuição de renda, muitas pessoas ficam com pouca renda, né? Para conseguir comprar esses alimentos. Então, é justamente dentro dessa ideia. Então, aí, esses alimentos chegam ao mercado, né, nesse escoamento de produto, né? Há esse escoamento, o produto chega no mercado, mas as pessoas não têm ali o poder de compra por conta dessa distribuição, né, que não é igualitária da renda. Então, com isso, eu trouxe de informação atual os relatórios da ONU, né, que foi disponibilizado esse ano, dos dados de 2021, né, no critério global, a gente tem um aumento da fome, né, cerca de 828 milhões, né, de pessoas estão aí em situação de fome. E aqui no fim de 2020, aqui no Brasil, né, eram 19,1 milhões, e passou para 33,1 milhões, né, de pessoas que não têm o que comer. Mesmo que a gente teve os incentivos
do Estado, né, dentro do auxílio e tudo mais, que melhorou um pouco, mas depois diminuiu por conta do poder de compra, né? Inflação muito alta, as pessoas não têm o poder de compra. Então, mesmo que ela tenha ali um dinheiro que foi dado ali pelo Estado, né, para reparar aí os danos da fome e do próprio da crise do Covid, mas as pessoas não estão conseguindo comprar os alimentos, né? Tem que pagar aluguel, tem que pagar o medicamento. Então, o poder de compra vem diminuindo no Brasil. Isso se resulta nesses 31 milhões, 33 milhões de pessoas nessa condição, né, de fome, né, de não ter o que comer. Alguma dúvida? Minha câmera não está aparecendo, mas não tem problema, né? Vocês estão entendendo? Porque eu acho que realmente é a internet que não contribuiu. Pronto, sem dúvidas, né? Então, todo mundo aí, ó, afiado nessa questão. Sim, professora, estamos. Então, vamos, ó, respirar, né? Já são 8 horas. Eu vou colocar isso daqui como a última questão. Eu sei que vocês estão gostando, vocês estão empolgados. É porque senão, se deixar falar, eu falo até 10 horas da noite. Que é coisa de geógrafo. Geógrafo gosta de falar. Então, eu vou responder mais essa questão aqui com vocês. E vou disponibilizar os slides que tem o resto das questões respondidas, né? Para vocês darem aquela olhada e tirar as dúvidas também no grupo, que eu vou estar à disposição. Então, questão 83 do Enem de 2020, digital, né? Aquele que é feito aí online. Eu achei bem interessante essa proposta. Mas vamos lá. Maior que os espaços metropolitanos tradicionais, incorporando áreas menores em vizinhança e formando uma aglomeração em escala mais ampla, com o centro principal das atividades produtivas significativa em diversos setores, cadeias de indústria, investimento de estrangeiros diretos, operações de negócios internacionais, trabalhos migrantes, fluxos monetários. O conjunto da economia global passa a ser um arquipélago delas, constituindo a nós de malha econômica. Aqui é uma definição, né, uma configuração geográfica descrita no texto. É o conceito de algum desses itens, né? Então, aqui é um conceito do IBGE, falando de algum desses itens. Então, ele vai pedir que você saiba o que é que ele está falando, né? Que conceito é esse aqui? Então, isso está vindo caindo muito, tanto no Enem quanto nos vestibulares. Nos vestibulares aí estaduais e de universidades. Ele dá conceitos geográficos e pede para que você responda. Primeiro, né, a gente leu aqui o conceito, vocês podem estar falando, meu Deus, eu não entendi nada. Não consegui compreender que conceito é esse. Então, a gente vai ver os itens. Primeiro, a gente vem aqui, né? Paisagem urbana. Então, o que é a paisagem urbana? O que é a paisagem? Então, a paisagem é esse conjunto de elementos. Quando a gente vê paisagem na natureza, então tem uma serra, tem uma vegetação, tem um passarinho, tem um rio. Isso é uma paisagem, né? Esse conjunto de elementos naturais. Quando a gente vai para a escala urbana, é o que a gente vê na paisagem urbana. Então, é o carro, é o fluxo de caminhões, são as ruas, é os prédios, né? Se tem muito prédio, é uma paisagem muito verticalizada. Se a gente vê muito loteamento, né? Se é uma zona mais rural e tem esse loteamento, então é uma zona mais horizontal. Então, a gente vai ter isso tudo que engloba aí a questão da paisagem urbana. Então, o texto, quando ele fala que é maior que os espaços metropolitanos tradicionais, fala de arranjo de fluxos, um conjunto de economia global, não está falando tanto da paisagem em si urbana, né, daquilo que é concreto, está falando de dinâmicas, né, dinâmicas econômicas, da indústrias, de fluxos, então já não é a paisagem urbana.
Polo de tecnologia, a questão nem fala da tecnologia, né? Nem o CERN, né? O centro da questão nem fala sobre a tecnologia. Então, aqui a gente também ó, exclui. Zona de transição, quando eu vi esse item, zona de transição, e quando vocês verem também, vocês precisam ver se a questão fala sobre zona de transição e o item precisa ter que zona de transição é essa. Porque zona de transição é quando acontece transição entre duas coisas. E aqui a gente não está vendo algo relacionado à zona de transição. Está vendo aqui um processo, uma dinâmica. Então, quando vocês verem zona de transição, percebam se o texto está fazendo uma análise de duas coisas, né? De uma transição de uma coisa para outra. Então, o texto não traz isso. Então, fica meio técnico e cidade, região. E aí, o que é que vocês acham? Vocês viram? Só cortando a lógica dos itens, a gente já consegue chegar em 2, que a gente consegue responder a questão. E aí, Gustavo já saiu na frente aí, pá, item B. Rafael, com convicção, jogou item B. Cadê quem mais? Caroline disse que é item B. Viu? Vocês já estão sem ponto de interrogação. Já está aqui com convicção. Olha aí, ó. Gustavo viu que no item, né, tem lá gestão de território. Bufo. Arrasou aí, Gustavo. É isso mesmo, tem que olhar toda a dinâmica, tudo que está escrito aí no texto. Então, como ele está falando de gestão de território, o meio técnico, ele vem no que diz respeito a uma organização, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, representa a emergência do espaço mecanizado, com a introdução de objetos e sistemas que provocam a inserção de tecnologias no meio produtivo, e isso não está sendo falado na questão. Então, aí, ó, acertaram com força. A Caroline botou 3 pontos de exclamação aí, só para a força aí da resposta dela. Então, a gente tem aqui, ó, item B. Então, é a cidade, região. Então, voltando aqui para a questão, fala, né? Maior que os espaços metropolitanos tradicionais. Então, o que é o espaço metropolitano? É a região metropolitana da onde você mora. Aqui tem de Fortaleza, de Recife, tem a região metropolitana do Rio de Janeiro, de São Paulo e das demais cidades. Então, é maior do que essa região metropolitana, incorporando áreas menores em vizinhança, ou seja, as outras, e formando uma aglomeração em escala mais ampla, com o centro principal das atividades produtivas. Então, é algo que concentra aí a produção, a logística, a operação. O conjunto de economia global passa a ser um arquipélago delas, constituindo de nós e malha econômica. E foi o que a gente viu exatamente, Gustavo. Fortaleza é uma cidade-região. Vocês lembram quando eu mostrei na questão passada aqueles fluxos? Que eu falei assim, olha, uma cidade, ela passa a ser uma rede urbana, porque ela influencia uma na outra. É justamente isso, né? A cidade-região é entendida como a área metropolitana mais concisa, né? A soma de seu entorno imediato, incluindo uma série de centralidades de pequeno e médio por ter no alcance dos processos a metropolização. Então, a gente vai ter aqui, nesse desenho, né, nessa imagem, a gente vai ter uma cidade, né, para São Paulo, né, que é um point, né, aqui do Brasil, que ela já é uma metrópole global, né, se comparando aí a nível de seu fluxo, importância, a cidades como Nova York. Então, a gente vai ter ali uma cidade, São Paulo, e ela vai ter sua zona metropolitana. Só que a influência de São Paulo é tão grande que ela faz como se fosse uma teia pegando outros pontos. Tanto outra cidade que tem esse fluxo, como Rio de Janeiro, cidades do interior e cidades mais para dentro. Por exemplo, São Paulo também tem um fluxo ligado com Fortaleza. Então, veja como é grande a dimensão, ela passa
do que é o metropolitano, do que é ali a sua circunvizinhança. Ela passa no critério de região. Só que a gente vai ter o quê? Uma concentração do que é produtivo. Aí eu falo para vocês pensarem, né? O que seria o Brasil sem São Paulo? Então aí a gente já fica, eita, vamos com calma, Lana, que é isso? Que é isso, mulher? Então São Paulo, ele começa a ter essa influência de uma forma que, como na questão anterior, cria essa interdependência. Então ela exerce esse funcionamento, né, esse poder, para além até mesmo da sua região sudeste, né, chegando aí a ser também em partes mais distantes do Brasil. E aí, gostaram da questão? Essa questão aqui é boa, né? Eu gostei muito dela. E aí, gostaram? Gostaram, né? Aí aqui vai ter outras questões, né? Questões voltadas à parte econômica. Então, vou trazendo só a resolução para vocês virem os conteúdos, né? Então, aqui nessa questão fala sobre a parte da geopolítica, né? Então, eu trouxe aqui um autor Hasbah, que é um geógrafo também que fala sobre território, e ele fala aqui sobre múltiplos territórios. E aí, dentro dessa questão, a gente vê muito o que é o livre mercado, né? Que o capitalismo, a globalização e a introdução do neoliberalismo, ele vai fazendo muito isso, né? A globalização, ela quebra as fronteiras, e o neoliberalismo, ele fala o quê? Sem a interferência do Estado para haver esse livre mercado. Então, aí há essa fluidez do comércio, das pessoas, de serviço. E aí eu fiz o quê? Eu pensando, né, eu pesquisando o livre mercado, apareceu o Mercado Livre. E aí eu pensei, sabe o quê? O nome Mercado Livre, ao contrário, fica livre mercado. E é justamente uma plataforma que é um fluxo de serviços, um fluxo de comércio, né, que você compra tudo lá, e também de dinheiro, né, que ela vai se influenciar ali também pelo mercado pago. Então, é o próprio conceito do livre mercado, o mercado livre. Eu fiquei, gente, que massa! Essas coisas, né? Geógrafo não é normal, gente. Então, está caindo também na questão da indústria, o processo de produção, né, o Fordismo, ele vem justamente com essa produção em massa. Então, quando cair Fordismo, é essa produção em massa, né, massiva. E houve esse processo aqui, né, de... Cadê? Deixa eu ver se tem aqui na questão. Aqui, pronto. A crise de acumulação. Então, quando, né, o Henry Ford ele colocou esse método, né, do Fordismo, é aquela linha de produção, e eles produziram muito, e aí criou a crise de produção, né, tinha muito produto e pouca gente para comprar. Então, o toyotismo, ele veio tanto com essa parte da escolarização, né, de Aí eu falei de qualificação da mão de obra, aí tem essa charge aqui, né, a pessoa correndo, se matando para fazer um curso, para chegar ainda no emprego, e muitas vezes esse curso, quando a gente chega no mercado de trabalho, ele já é obsoleto, né? Então, o toyotismo, ele veio tanto com esse critério da qualificação da mão de obra, como também no just in time, né, que vocês veem também na sociologia, que é tudo no tempo certo. Então, anteriormente, o Fordismo tinha o fornecedor, fazia o estoque, a produção, escoava e chegava no cliente. Com o toyotismo, e é o que a gente vê muito hoje, né, a gente tem um cliente, tem um comércio, né, tem ali a demanda, essa demanda é passada para a produção, e a produção volta para essa demanda. Então, é meio que vocês veem aí também da mão invisível do mercado. Então, tem que ter uma demanda para haver uma produção. Senão, se há uma produção externa, né, uma produção maior, o preço do produto aumenta. Então, o que é essas canetas, né? Caneta Bic. Caneta Bic é 1,20, né? 1,20, 1,10, não sei. Então, ela é produzida em massa. Então, o preço dela é menor. Agora, se a caneta Bic fosse produzida em pouco, né, em pouco quantidade,
ela seria bem mais cara, porque haveria uma grande demanda e o produto seria super valorizado. Então, há essas lógicas também da forma de produção, dentro das questões de geografia. Então, eram só essas duas questões que faltavam, né? Mas o tempo de processar elas a gente não ia ter, né? Já são 8h15. Então, acabou, gente, o aulão. Eu quero agradecer a todos que ficaram até agora. Não sei se saiu alguém. Deixa eu parar aqui a apresentação.